Aí o pessoal do chat aí, deixa o nome do filho de vocês no chat aqui pra gente saber quem que tá participando, tá? Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer a introdução dessa reunião, depois o Walter vai tocar ela aqui, porque ele quem vai estar responsável pelas equipes, tá? Nessa nova jornada nossa aí, tá? A gente fez questão de fazer uma reunião às pressas aqui com vocês, pessoal, porque só para a gente ratificar aquele compromisso que a gente tem com vocês de tratar tudo com transparência, para que vocês fiquem sabendo de tudo, porque uma demanda que a gente tem dos pais, que às vezes passam por outros locais, outros grupos de treinamento, até pessoal que vai jogar os campeonatos aí, fala que comunica para nós que demora para chegar a informação, quando tem reunião é bem de vez em quando, e nós, para manter essa linha de uma apresentação bacana, explicar para vocês, tá? A gente vai repassar essa reunião com alguns detalhes, porque agora saíram mais informações, tá? E a gente só tá fazendo com o Sub-11 e com o Sub-13 essa reunião, porque já tem jogo amanhã, tá? Então a tabela saiu essa semana, a gente estava com bastante atividade aqui, chute cup, avaliação no Parque São Jorge, então a gente tirou a sexta-feira aqui para resolver e matar tudo de uma vez, tá? Então assim, para quem não participou dessa reunião e foi chamado aqui de última hora, agradeço a participação, tá legal? Para quem já estava, ratifico nosso compromisso de fazer um evento bacana aí, que seja legal para todo mundo, tá bom? Então eu passo pro Walter aí para que ele possa dar continuidade. Valeu! Tudo bem, gente? Boa tarde. Vamos dar início aí, né? Nossa capa, das nossas fotos aí do ano passado, alguns meninos, tá? Vou dar dando sequência aqui, tá, Léo? As nossas categorias, repassando para vocês, né? Entramos esse ano com a categoria Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-16. São as mesmas, né, do ano passado, apenas o ano à frente, né? Então, ano passado entramos com a categoria Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-15, então dando continuidade até com essas equipes, dando um parâmetro já para eles. Muitos meninos que já estavam ano passado estão aí, então mais um reforço aí para a gente continuar nesse campeonato, tá? Aqui, o nível da competição, tá, gente? Muito importante para vocês, tá? Para a gente estar alinhando um pouco. Então, eu vou falar primeiro as nomenclaturas, né, que é o Paulista Cup do primeiro semestre, que é esse que a gente vai jogar, o Paulistinha Cup, tá? E o que a gente jogou no final do ano passado, que foi o Paulistinha League. Apenas muda a nomenclatura, tá, entre eles. E também temos, né, no geral, o Paulista Cup, que é o de base, que é o de clube. Então é um campeonato tanto de clube quanto o que a gente está jogando, né, o Paulistinha Cup, é um nível de exigência maior, nível de exigência assim, de concentração, de entender o jogo, da parte tanto técnica quanto social dos meninos também, em relação a eles se comunicarem bem, treinarem legal, fazer essa participação desse campeonato, tá? Então o nível da competição é alto, muitos de vocês jogaram ano passado, tá? Ano passado, das 4 categorias, passamos de fase nas duas dos mais velhos, né, no Sub-15 e no Sub-14, e dos mais novos acabamos não passando da fase de grupo, mas ainda com jogos intensos, com acertos, erros, tanto dentro quanto fora de campo, então a gente consegue sempre adaptar em relação à competição, tá? Mas sabendo já que é um nível técnico, um nível alto, tá? De várias equipes lá, tanto nossa quanto das outras equipes desse campeonato. Tá passando aqui os locais dos jogos, tá, gente? Um pouquinho mais rápido, que é um pouco mais tranquilo também essa parte, tá? Os nossos jogos em casa, tá? Serão ou aqui no nosso campo em Sorocaba ou no nosso campo em Araçoiaba. Ano passado jogamos a predominância do campeonato, nós fomos mandantes lá em Araçoiaba. Esse ano pode ser que tenha algum jogo aqui ou outro, mas aí a gente avisa vocês certinho, tá? Uma diferença que eu não falei do slide passado ali das categorias, né? O Sub-10 ano passado era reduzido, já com impedimento normal, mas era reduzido. E esse ano a categoria Sub-11 é campão. Então se a gente for jogar aqui é no nosso campo inteiro, se for em Araçoiaba no campo inteiro também, tá bom? Continuando sobre os locais dos jogos, tá? Os jogos de visitante, podendo ser igual vai ser amanhã
em jogos no interior de São Paulo, jogos aqui na Redondeza, ou igual os nossos aqui de Sorocaba, às vezes enfrentando alguma equipe daqui de Sorocaba, que temos também no grupo. E já vamos passar para vocês os grupos certinhos, tá? E a quantidade de jogos mínimas. Podendo ser aqui quanto fora na região, e dessa vez foi fora, tá? Então já se preparem em relação a isso. Temos também os dias e os horários, tá, relacionados, que temos aos domingos, podendo ser jogos durante a manhã, da tarde, da noite, igual aconteceu algumas vezes no ano passado. Na parte de sábados, que é na parte da manhã, igual o nosso primeiro jogo, podendo ser na parte da tarde também, já saindo a prévia de talvez algumas tabelas e vamos comunicar vocês, tá? E durante a semana é o último caso, tá? Podendo ser um jogo talvez na parte da noite, ou na parte da tarde, em relação a, principalmente a parte da noite. Mas é o último caso, tá, gente? Então vamos dar prioridade para os sábados, né, domingos e o último caso, os dias de semana, tá bom? A gente comunicando o mais cedo possível para vocês. As convocações, tá, gente? Agora alguns entraram recentemente, outros já estavam cientes em relação a essa demanda. Lógico que com os mais novos prevenimos, né, em relação a eles jogarem bastante, rodar um pouquinho, tá? Mas também não é uma regra clara, igual temos nos nossos campeonatos aqui na Copa da Amizade, em alguns outros campeonatos que vamos colocar todo mundo jogar o mesmo número de minutos ali, né? Igual Copa da Amizade, integração e assim vai, tá? Então esse campeonato, como a exigência é maior, temos também essa parte do rodízio, né? Dos meninos jogando ou não, tá? Mas a gente vai dar prioridade para todo mundo estar jogando nos jogos, mas pode acontecer uma eventualidade de algum jogo específico, um ou outro menino que está ali de fora acabar não jogando, tá? Mas obviamente isso com mais cautela nos mais novos, igual eu falei para vocês, tá? Visando todo mundo jogar, mas é uma opção e uma coisa a ser dita, né? Deixar claro para vocês, tá bom? Passando mais um pouquinho, né? O comprometimento, tá? Em relação a treinos, temos alguns casos de alguns meninos que estão conversando com a gente, tanto mais velhos quanto os mais novos, em relação a algumas oportunidades que estão aparecendo para eles e assim vai, tá? Sempre os jogos, né? Por favor, né? Pedimos, por favor não, né? Lógico que isso, todos os lugares vão chegar para vocês, mas como a gente já confia em vocês, já temos de longa data muitos dos alunos que estão nessas competições com a gente, né? A exigência ao comprometimento com os jogos, tá? Isso sempre conversado com a gente. A confirmação no prazo, né? Em relação ao pagamento dos prazos, isso vocês já sabem, a maioria já está tudo encaminhado aí e já está combinado, tá? Mas sempre bom reforçar essa parte, né? Mesmo não adianta só pontuar os lados, a mudança ou o que tem que ser melhorado, né? Temos que pontuar o que já está acontecendo, o que já está dando certo, tá? Então, em relação a prazos, a confirmações, vocês sempre confirmam pra gente, sempre comunicam, então isso é bem importante, tá bom? Vou estar passando mais um, né? Isso todos já sabem, mas, igual eu falei, sempre bom reforçar a parte do investimento, tá, gente? A da inscrição é de 150 à vista, tá? E 165 em 4 vezes no cartão ou no boleto, e a gente consegue ser bem flexível em relação a datas, a estimativa ali que a gente consegue para conseguir se alinhar, tá? E são dois tipos de valores, né? A inscrição é um preço fixo, tá? E em relação à arbitragem e transporte ali, que são os outros itens, é um valor igual está ali mais variável, que pode não e vai ter, né, mudanças em relação às vezes uma distância que a gente vai, ou em relação à arbitragem, a distância que eles vão ter que percorrer também, que passam pra gente em relação aos custos dos árbitros, né, e assim vai. Então esse é um valor um pouco mais flexível. Ano passado, quem já jogou já tem essa vivência em relação ao que foi feito, tá? Vou dar o exemplo, igual a gente estava comentando, eu entrei em contato com muitos dos pais hoje do Sub-11 e Sub-13, né, que são vocês, em relação a caronas, por conta que abrimos a enquete em relação à van, né, e acabou que tivemos um pouco engajamento em relação ao transporte. Então entramos num consenso de ver caronas e deu tudo certo, já está todo mundo com carona aí. Então é uma coisa que a gente consegue sempre
manter em equilíbrio com vocês e organizar em relação a carona ou transporte. E os valores são valores mais flexíveis, que em relação à arbitragem nós já vamos mandar depois da reunião, tudo bem, no grupo para vocês, o valor da arbitragem, tá? O transporte não, né, por conta que não fomos com van ou ônibus, tá? E isso dependendo também muito do engajamento em relação a esse transporte, tudo bem? Passando mais um pouco aqui, ó. Mais um pouco sobre o transporte, né? Mais ou menos o que eu acabei de falar para vocês. Em relação a decisão conjunta com os responsáveis, vocês participando sempre em relação a caronas, igual aconteceu que foi bem tranquilo em relação a eu estar conversando com vocês e arrumarem essas caronas, tá? Em relação ao aluguel, por conta da pouca demanda, encarecer muito, então ficaria um valor muito alto para poucos alunos irem de van, então a gente optou mesmo por esse conjunto de caronas e a gente está conversando com vocês individualmente e lá no grupo, beleza? Um pouquinho agora sobre, né, a parte mais dos grupos, mais técnica ali do campeonato mesmo, tá? Em relação ao Sub-11, caímos no grupo 1, tá? Com o AD Liderança, que é o jogo que nós vamos jogar agora, com o CAS, com o Santos de Itapetininga e o Geláticos, tá? Então todos ali, se vocês repararem do lado direito aí da transmissão, tá o local do jogo, né? A cidade. Então o primeiro em Indaiatuba, Jaguariúna, obrigado, irmão. Jaguariúna, o do caso aqui em Sorocaba, o nosso também, obviamente, Itapetininga e o Cesário Lange, tá? Na categoria Sub-11, são 2 tempos de 20 por 20 no campo todo, igual eu falei para vocês, que muda do ano passado para cá. São 5 equipes, as 5 equipes que estão aí aparecendo para vocês, tá? Com turno e retorno. Então, no mínimo, são 8 jogos, tá? Tanto ida quanto volta ali, somando os dois. E aí, se passarmos, teremos mais jogos em relação a oitavas, semifinal, final, quartas e assim vai, tá? Em relação à classificação, temos a classificação do Sub-11 e do 13 muda um pouquinho, eu já vou passar o 13 para vocês, tudo bem? A classificação classifica os 3 melhores colocados, igual está ali sublinhado em verde no grupo, e o melhor quarto de todos os grupos, tá? Então, para a gente ter já uma base, para vocês estarem cientes em relação à classificação, tá? Para ficar mais fácil aí, mais nítido e mais esclarecido, obviamente, para vocês. Agora para o Sub-13, tá? O Sub-13 vem no grupo 1 também, com Geláticos, com o AD Liderança, me ajuda com esse nome aqui. Aliança. Com Mahanaim. Boa, obrigado, Léo. O Cefa e nós, tá? Então, o mesmo parâmetro aí das cidades escrito na frente, tá? O tempo aumenta um pouquinho, é 25 por 25 minutos, tá? Os 2 tempos. Mesmo parâmetro, 5 equipes, 4 jogos de ida, 4 de volta, totalizando 8, tá? Na primeira fase, classificando mais fases assim. A classificação que muda um pouquinho. A classificação fica os 2 melhores de cada grupo, tá? E os 4 melhores terceiros, por conta de ter uma demanda maior no grupo do Sub-13, nos grupos do Sub-13. Então temos mais grupos. Então por isso são classificados 2 e mais 4 de fora, tudo bem? 4 de fora que eu digo, 4 os melhores terceiros colocados. Isso com critérios de desempate, isso a gente vai, qualquer coisa, avisando vocês mais pra frente, os critérios, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Opa. Pessoal, ó, uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem, assim, a gente ainda não recebeu, na verdade a organização do campeonato ainda não fez a tabela dos jogos, tá? Então, assim, a cada semana a gente vai informando vocês, olha, no próximo final de semana tem um jogo que vai ser na nossa casa, ou vai ter um jogo que vai ser em tal cidade, tá? Mas o que é certo é isso. Então o Sub-13 vai ter uma viagem para Cesário Lange, uma para Jaguariúna, que é amanhã, uma para Indaiatuba e uma para Juquitiba. O Sub-11, volta um, por favor. Sub-11 tem uma viagem para amanhã, aí tá escrito errado, é Jaguariúna amanhã, vai ter um jogo em Sorocaba
contra a segunda equipe aí, vai ter uma viagem para Itapetininga e uma viagem para Cesarolange. Então, a gente vai proceder da mesma forma e contamos muito, pessoal, com a colaboração de vocês de se organizarem, tá? Em relação a transporte e tal, até o que a gente pretende fazer, até para não tomar muito tempo nosso, que vocês possam se organizar. Quando tiver viagem fora, a gente vai deixar os grupos abertos para que vocês possam se falar dentro do grupo, tá? Falar, olha, eu tenho 2 caronas aqui, eu tenho 2 locais, duas vagas no meu carro, dá para ir encaixando um ou outro, tá? Para que daí no último caso, puxa, não conseguiu, a gente possa intervir nisso, tá? Porém, a gente conta muito com a colaboração de vocês para que a gente se concentre nos jogos, na tabela, e que essa questão de organização para ir nos locais fiquem com vocês, tá bom? É isso, pode seguir, Walter. Vai ser os últimos slides aí, tá? Você vai querer falar sobre esse, Jason? Pode deixar. Posso falar também, Walter? Sem problema. Pessoal, é o seguinte, ó, como o Walter colocou no começo, esse tipo de campeonato é um campeonato mais, digamos assim, vou usar um termo, mais casca grossa. É um campeonato mais forte, é um campeonato que a gente está subindo o nível das nossas equipes. O ano passado foi um campeonato bem duro para nós, porém a gente acredita que esse tipo de campeonato vai fazer com que cada aluno, cada atleta nosso possa estar crescendo na sua jornada aí de futebol, tá? Então, vou ler com vocês aqui, depois falar algumas palavras. Construindo uma trajetória jogo a jogo. Cada jogo é uma chance para os nossos meninos criarem casca, aprender a saber ganhar, saber perder, e a cada etapa. Então, os meninos que estão no sub-11 vão subindo para o sub-13, 14, 15, eles vão se preparando na sua evolução como atletas e como pessoas, tá? O que a gente conversa muito aqui, pessoal, principalmente com a categoria dos mais novos, os mais velhos também acontecem. O que acontece? É uma situação que a gente precisa compartilhar com vocês, que vocês reparem também, que a gente possa caminhar junto nessa. Existem algumas derrotas que às vezes a gente acaba sofrendo, que os meninos, eles, é como se fosse a última coisa da vida deles, é perder aquele jogo. E a gente percebe, até antes do jogo acabar, que eles ficam desesperados, nervosos, chorando, mesmo antes do jogo acabar, tá? E a gente percebe que isso, a gente acredita que isso seja até certo ponto normal, aceitável, tá? Porém, aconteceu tantas vezes, assim, no ano passado, que acendeu um farol amarelo na gente. Falei, mas peraí, não, com a insistência disso que está acontecendo, não é uma coisa, digamos, normal. Está passando da normalidade. Então, esse tipo de campeonato, pessoal, serve para isso, sabe? De criar aquela casca, puxa, vai perder um dia, vai empatar, vai conseguir uma vitória difícil, sabe? Então, é um campeonato que serve para isso, para que eles possam lidar melhor com as derrotas, saber ganhar, saber perder e não entrar em desespero quando tá faltando 5 minutos para acabar, tá perdendo de 2-0, de saber ainda a hora ali de tipo desabar, sabe? Puxa, acabou o jogo, agora eu vou ter meu momento ali, mas não antes do jogo antes que o jogo acabe, tá? E mesmo depois. Então a gente já lida com várias situações aqui. Aconteceu no Chute Cup o ano passado muito, esse ano diminuiu. Mas assim que a gente percebeu que acabou o jogo, o menino desabou, chorou, acabou o mundo, a gente foi um pouquinho mais duro com eles, nesse sentido, sabe? De ser muito recorrente. Ai, perdi, acabou o mundo, meu... Não, peraí, perdeu, o que a gente pode fazer no próximo, sabe? Ter aquela resiliência perdi, beleza, faz parte do jogo, eu queria ter ganho, claro, é óbvio, todo mundo queria ter ganho. Para nós, a dor de perder é complicada, que a gente absorve a dor de todo mundo, porém a gente precisa ter uma certa postura ali, tá? Então, esse tipo de campeonato serve muito para isso também, claro, a parte técnica, a parte de estar aparecendo para ir, de estar jogando em outros lugares que a gente nunca foi, tá? Então fica esse toque para vocês, que a gente possa caminhar junto nessa situação da parte emocional dos meninos, tá? Eu acho que é isso, né, Walter? E assim, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Duas coisas, a gente vai abrir para perguntas, tá?
E logo depois que acabar aqui a reunião, no grupo vai estar lá todo explicado para vocês, a questão de pagamento, de taxa de arbitragem, tudo mais, tá? O local, a gente manda o local certinho com o endereço, com a localização, fácil para vocês irem para lá. A gente está vendo aqui que tem alguns pais que vão dar carona, a gente agradece esses pais, tá? Essa negociação de estar dividindo o transporte, o valor do combustível, o pedágio, a gente deixa que vocês façam. Então é importante os pais que mandarem os seus filhos com outros pais, procure esses pais, puxa, como que a gente pode acertar, sabe? Isso acontece muito aqui e isso ajuda todo mundo, tá, pessoal? Então, a gente vai mandar para vocês, vai ter horário certo, cumpram o horário, que esse tipo de campeonato eles são bem rigorosos em relação ao tempo de começar o jogo, e tem que ser assim mesmo. Até sabe? Aconteceu ano passado, né? Aconteceu ano passado com a nossa categoria do Sub-12, quem tá aí dos meninos 2012 aí, pode até lembrar, 2012, 2013, teve um jogo nosso em Araçoiaba, que a outra equipe foi passada a informação certinha para eles, de horário, tudo local, só que o professor deles acabou mandando outro horário, confundindo os horários com os mais velhos, e eles chegaram mais tarde. Então tem ali uma tolerância de alguns minutos só, e a gente iniciou contra 8 meninos. Então foi um jogo, na teoria, na primeira etapa, ali no primeiro tempo, mais fácil, a gente conseguiu fazer 3 gols ali. Aí no segundo tempo chegou a equipe dele atrasada, e colocou a equipe, então não tem essa de, vamos esperar um pouquinho, vamos chegar mais perto do horário. Então se programem para chegar antes mesmo, igual eu vou estar saindo aqui com o outro professor, com alguns meninos também, já estou conversando com outros, e a gente sai bem cedo em relação a chegar lá com tempo, se organizar lá, ver como é o local, se der algum imprevisto ainda conseguir ter tempo, tá? Então sempre a gente até fala lá, a gente falou no Chute Cup para alguns, né, e no grupo, se programe para chegar um tempo antes, né, vou estar me programando ali para chegar uma hora e pouquinho antes, para a gente conseguir não ter nenhuma desavença em relação aos horários, tá? E só uma coisa da minha última fala, a respeito dos meninos aprenderem com a derrota, eu quero que vocês não tenham a impressão que a gente está entrando no campeonato para perder, tá? Muito pelo contrário. Então a gente vai com os meninos para tentar ganhar, para tentar passar de fase e ir avançando nas fases, tá? É apenas um adendo que eu acho que nossa obrigação não é simplesmente apresentar gol, é apresentar uma situação que às vezes os professores percebem que a família não percebe. Essa é a nossa função. Antes de tudo, nós fazemos a função de educadores, tá? Então contem com nós primeiramente como parte de educação do filho de vocês, na ajuda dessa construção. Depois, no segundo lugar da fila ali vem a parte de resultado, esportiva, futebolística, tá legal, pessoal? Então é isso aí. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, tem alguma coisa no chat aí, Léo? Então, pessoal, abram o microfone se tiver alguma dúvida aí pra gente poder alinhar, tá? Algum tá aberto o desktop aí, mas tá tudo fechado. Se eu fechar. Eu posso passar para o slide de obrigado aí? Pessoal, é assim, caso surja dúvidas depois, nos mandem, tá? A gente vai esclarecendo, mas eu acredito que assim, como vocês já participaram dessa reunião antes, né? Muitos de vocês já participaram de reuniões de outros campeonatos, a gente já conhece vocês, alguns bem mais através de anos, outros há poucos meses, mas o diálogo aqui com a gente é aberto, tá legal? Qualquer dúvida que tenha, qualquer sugestão, nos procurem. Claro, na beira do campo a gente não vai resolver nada, após um jogo também não, tá? Mas a gente está aberto aqui durante a semana, tranquilo, para poder bater um papo com vocês, tá bom? Então, amanhã a gente deseja aí bom jogo pro Sub-11, Sub-13, vamos com tudo aí, representando o Chute Inicial Sorocaba aí, com alguns meninos da Sorocaba também. Beleza, valeu, gente. Estamos no aguardo aí de qualquer dúvida, tá? Mas a gente já vai mandar para vocês o comunicado novamente, com o endereço certinho, tá?
e a parte da arbitragem, tudo bem? Logo mais aqui no grupo. Aí deixa eu colocar uma coisinha da arbitragem, pessoal. Olha só, como tá meio em cima da hora a primeira rodada, a gente vai aceitar esse pagamento até amanhã, no período da manhã, até o meio-dia mais ou menos, porque amanhã de manhã a gente já precisa acertar esse valor com o pessoal, tá bom? Já nos próximos, com uma divulgação prévia através da organização do campeonato, a gente vai pedir que até sexta-feira esteja tudo pago certinho, mas claro, puxa, eu consigo pagar tal dia e tal, mas o importante é não deixar acumular muito, porque esses custos a gente já vai ter que pagar no ato, assim que a gente entrar em campo já vai ter que estar tudo pago, e eles são bem exigentes com isso e conto com vocês. Valeu, pessoal! Juliana,